Bom dia, bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, amados, mais uma vez na presença do nosso Deus para juntos adorarmos o seu nome, para juntos atrairmos a sua doce presença, porque está escrito, que quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus, ele disse: ali estou entre eles. Ô Raimundo, bom dia, seja bem-vindo. O Senhor Jesus tem essa promessa que nós temos falado muito esses dias, o objetivo de eu falar sempre é para mostrar, deixar claro para os irmãos que este é um dos motivos que nos mantém aqui, mesmo com poucas pessoas, hoje em dia poucas pessoas estão interessadas em ouvir a voz de Deus. Você vê que mesmo com esse burburinho todo da política, tudo que está acontecendo no país, eu tenho evitado, falar aqui nesse canal sobre a política, porque eu não quero atrair pessoas pela política. Se eu não conseguir atrair as pessoas pela palavra de Deus, eu deixo de fazer esse trabalho, eu deixo de pregar o evangelho, mas eu não vou usar aqui da política para atrair as pessoas. Então você vai ver aí, os canais aí, de modo geral, estão lotados, de pessoas, estão crescendo por falar de política. Mas aqui eu não vou fazer isso. Oi, Léo, bom dia, seja bem-vindo. E por que não vou fazer isso? Porque eu não quero que esse canal cresça em função da política. A política vai passar. Amanhã ou depois, ganhe um, ganhe outro. Você não pode desistir. Então, Léo, sim, claro, eu digo assim, se fosse para fazer política aqui, entendeu? Para defender, por exemplo, o Bolsonaro, geralmente quem defende o Bolsonaro, o canal cresce. Mas eu não vou fazer isso, entendeu? Então, se esse canal não crescer pela vontade de Deus, eu vou entender que o povo não quer mais ouvir, ou pelo menos, assim, as pessoas que já passaram por aqui, tiveram a oportunidade de ter comunhão conosco, mas foram embora, essas pessoas estão deixando claro, que elas não querem nada com Deus. Porque, olha só, pessoal, a guerra política, eu até pediria ao Fábio para a gente evitar, colocar nomes aqui de políticos e tal, para não atrair, pessoas que vêm também invadir aqui a live, querer xingar aqui ou escrever o nome do candidato deles, Então eu tenho evitado por isso, porque a política vai passar, entendeu? A política vai passar. Amanhã, daqui a um mês, é verdade. Daqui um mês vai vir aí, terminar aí o segundo turno, Então, se Deus quisesse, pelo menos essa onda agora vai acabar. Eu até falo alguma coisa de política lá no Facebook. No Facebook eu falo muito sobre política, mas aqui nesse canal, Deus me deu esse chamado, eu determinei no meu coração que eu não vou ceder e não vou ficar aqui postando vídeos. Já republiquei algum vídeo de outras pessoas da política, que eu acho que tem informações importantes, mas eu não faço aqui disso o centro do meu canal. Você não vai ver eu publicar um vídeo meu aqui falando sobre política, porque eu não quero que o canal cresça em função da política, entendeu? Se amanhã Deus tiver que abrir as portas e enviar mais pessoas para estarem conosco, então que seja pela mão de Deus e não pela mão do homem. Então não vou fazer nada para fazer o canal crescer, a não ser pregar a palavra, E aí o Senhor, através da minha vida, através da vida de outros que talvez tenham a mesma visão, o Senhor está julgando, o Senhor está discernindo os corações das pessoas.
tá? Eu creio que a palavra que nós temos falado aqui tem sido muito edificante e, como eu dizia no início, um dos motivos da gente se reunir aqui é em torno da promessa de Jesus, né? Ele diz: quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então significa que quando a gente se reúne em torno da pessoa de Jesus, ele se interessa por esse assunto. O Espírito Santo, então, ele vem e corrobora a palavra, né? Aqui, inclusive, a gente não tem nenhuma placa de denominação, todos são bem-vindos. Aqui a gente não pede dízimo de ninguém, então, quer dizer, né, nem essa desculpa a pessoa tem para não seguir. A pessoa que fala: mas esse negócio de dar dinheiro para o pastor, aqui você não vai ter esse problema. Você não vai me ver pedindo dinheiro aqui, você não vai me ver fazendo campanha aqui, né, oferecendo aí rosa ungida, oferecendo óleo consagrado, nada dessas bobagens, né, que a religião faz. Então aqui nós estamos unicamente pelo conhecimento, pela vida espiritual, né? O nosso interesse é realmente cuidar dessa parte espiritual da nossa vida, que hoje em dia tem sido tão negligenciada. Talvez a gente esteja aí às portas de um colapso mundial na política, na economia, não por causa somente, né, da incompetência de alguns, de muitos, mas também por causa do pecado do povo que vai se avolumando diante de Deus. O ser humano está cada vez mais leviano, cada vez mais desligado, né, das coisas espirituais, está cada vez mais materialista. Então, com isso, a presença de Deus vai se afastando. O Senhor não impõe a vontade dele. Deus não invade o coração de ninguém. Aqui, amados, nós pregamos uma graça que é incomparável, né? Você não vai ver outra pregação da graça como a gente prega aqui. No entanto, nós não passamos pano, né, para você viver uma vida de qualquer maneira. A graça, ela está aberta, mas a graça só vai operar, só vai funcionar na vida daqueles que abrem o seu coração para Deus. Por quê? Porque é uma característica da graça, né? Por exemplo, você vê que a água, ela tem as suas propriedades. Se você joga uma água na terra, ela se infiltra na terra, ela encharca a terra, ela molha a terra, né? Ela fertiliza a terra. Mas se você jogar água em cima de um pedaço de plástico, o máximo que ela vai fazer é molhar o plástico, mas ela não vai entrar no plástico. Por quê? Porque a natureza do plástico não é a mesma natureza da terra. Se você jogar água sobre a pedra, né, ela vai até furar a pedra depois de muitos anos pingando ali, né? Tem aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas você não vai ver a pedra, né, amolecer tão facilmente. Então o nosso coração, ele só vai receber a água da vida, a água da palavra, se ele for como uma terra fértil. Então, quando a água cai, né, a Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Então, quando essa chuva cai, ela vai revelar, na verdade, quem são os justos e quem são os injustos. Os justos são aqueles que creem, não aqueles que são perfeitos, mas aqueles que têm um coração aberto para receber, né? Então vamos à palavra de hoje, né? Agradeço os irmãos aí pelas curtidas, pela presença, os irmãos que seguiram aí, que Deus abençoe, né? Que você possa, pela graça de Deus, né, pelo amor que você tem a Jesus, senão você não se inscreveria nesse canal, você possa se animar e estar conosco, né? Pelo menos durante algumas lives, para você ver se o que nós temos falado aqui é da parte de Deus ou se é da carne, né? Você mesmo vai avaliar. E aí, se você chegar à conclusão que não é de Deus, você fique à vontade para sair e fazer outra coisa. Mas eu quero deixar bem claro que realmente, pessoal, o nosso objetivo aqui é ter comunhão, atrair a presença do Senhor todos os dias, né, enquanto o Senhor permitir, se tiver 2 ou 3 pessoas aqui, a gente vai continuar falando e cuidar da nossa vida espiritual, né? Na verdade, quando nós buscamos o Senhor, nós buscamos para o nosso benefício. Jesus não precisa de nós. Ele vem até nós por amor, porque Ele é amor, né? Ele nos ama.
assim como o sol ele dá a sua luz, o seu calor, não porque a gente mereça, mas porque é uma característica do sol. A qualidade essencial do sol é dar luz e calor. Albuquerque, bom dia, seja bem-vindo. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que entender esses princípios espirituais para a gente não ficar capengando aí, cocheando entre dois pensamentos. Então a característica do sol é dar a sua luz e o seu calor. Isso independe do homem. Você não precisa orar ao sol para que ele dê a sua luz, né? Você não precisa fazer do sol uma divindade. Por quê? Porque o sol tem essa característica. E você não precisa ser bom ou mal para receber a luz do sol. Você só precisa se expor diante da luz. Agora, se você enterrar a sua cabeça num buraco, né, ou se você enfiar dentro de um quarto fechado, o sol não vai invadir, o sol não vai entrar. Então a mesma coisa é a graça de Deus. A graça de Deus ela é como a luz do sol. Ela nasce para todos, porém há aqueles que se escondem, né? E o nosso coração é como se ele tivesse ali, né? Se a gente colocasse ali uma tampa, que seria como, por exemplo, as folhas de parreira, né? Que Adão e Eva fizeram para si e se vestiram, ali se cobriram porque tiveram medo da presença de Deus, porque não quiseram ser curados, não porque tenham pecado, mas porque não se arrependeram, não quiseram buscar de Deus o perdão naquele momento. Então Deus teve que ir atrás, e quando Deus pergunta, onde você está, Adão? Tipo assim, né? Qual é a condição do seu coração nesse momento? Ah, Senhor, eu tive medo e me escondi porque estava nu. Entendeu? Oi, Fátima. Bom dia. Nós concordamos, querido, mas eu te pediria em nome de Jesus para você não colocar o nome aqui do nosso candidato, né, como eu mencionei, para não atrair, né, pessoas, porque se você coloca, aí vem alguém do outro lado e começa a fazer arruaça aqui, entendeu? Só por causa disso, não é? Bom, eu vou entrar na palavra, pessoal, porque eu não posso me demorar muito hoje, eu tenho uma aula às 10 e pouquinho, né? Então vou ter que terminar um pouco antes das 10. Então se você vai participar conosco, seja bem-vindo, né? Obrigado aí a presença, obrigado às curtidas. A palavra de Deus hoje é maravilhosa para nós, tem alguns princípios aqui que vão enriquecer a nossa vida espiritual. Se você é daqueles poucos, né, que ainda estão buscando cuidar da sua vida espiritual, se você não se entregou ainda ao materialismo, então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que nós possamos atrair, como eu disse aqui, a presença do Senhor Jesus quando nos reunimos no nome dele, né? Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E é isso que nós esperamos que aconteça nessa manhã. Então no capítulo 17 de Êxodo, começa assim dizendo a palavra de Deus: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O deserto de Sim, né? A palavra Sim aqui, ela significa espinhos, tá? Então ela fala de que no deserto você tem provações de todo tipo, né? E os espinhos aqui então significa o quê? Que a vida realmente tem os seus espinhos, tem as suas dificuldades. E essas dificuldades, como temos estudado muito aqui, elas vêm da parte do próprio Deus, né, em última análise. Para quê? Para poder nos levar a tomar uma decisão. Então nós só podemos ser felizes, a felicidade, né, esse estado de alegria que a gente às vezes experimenta, ele só acontece quando a gente tem um propósito determinado. Se você ficar cocheando entre dois pensamentos, não sabe se serve a Deus ou a carne, você nunca vai ser feliz. Você vai viver apreensivo, com medo, né? Então o povo estava ali pelo deserto de Sim e acampou segundo o mandamento do Senhor em Refidim. Refidim significa justamente o quê? Um lugar de descanso, tá?
Então, só que o descanso, ele é real quando ele vem de Deus. Porque, né, a Bíblia nos ordena que nós trabalhemos, né, diariamente, não só o trabalho físico secular, mas também trabalhar pela fé, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, em certo sentido, parece que não há descanso, né? O Senhor Jesus disse assim, ó, orai, vigiai e orai, né? Quer dizer, antes de orar, você já tem que estar em vigilância, porque senão até a sua oração vai ser uma oração distraída, frouxa. Então, vigiai, ou seja, você cuidar da sua alma, cuidar, né, das coisas que você faz na vida, para você não colher consequências depois, né, das coisas que você faz na vida, para você não colher consequências depois que vão te prejudicar. Então, como assim descanso? O descanso aqui é um tipo de Cristo. Então esse oásis, vamos dizer assim, esse lugar no meio do deserto, né? Não era bem um oásis aqui, a gente vai ver que não tinha água para o povo beber, mas esse local de descanso, ele só foi um descanso real porque foi ordenado por Deus. Assim como você, né, por exemplo, nós já falamos aqui que o sábado é uma figura de Cristo. Então não é para você que não é judeu, você guardar o sábado literalmente. Não está proibido, tá? Você pode no sábado ou qualquer dia da semana, você pode tirar um dia para descansar, inclusive dependendo da sua profissão, mas você não pode colocar isso como condição, como lei. E se a pessoa não guardar dia nenhum, não tem problema nenhum, tá? É o ideal que você descanse um dia da semana por questões físicas, por questões mentais, né? Para você não ficar louco. Mas não porque você é obrigado a guardar o sábado. Então o sábado, na verdade, é Cristo, é o 7º dia da criação. O homem nasceu no 6º dia. Então Adão, né, a raça de Adão, desde o que os judeus dizem, né, cerca de 6.000 anos para cá, que a raça adâmica está na Terra, então Adão é o 6º dia da criação. E o descanso é o 7º dia, quando nós estaremos no milênio, né? Até por isso, um dos motivos que acredita-se que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Segundo o calendário judeu, 6.000 anos já se passaram. E se um dia para o Senhor é como 1.000 anos como um dia, então, perto desses 6.000 anos se daria o 7º ano, né? A passagem para o 7º ano, que é o milênio. Porém, espiritualmente, nós, a igreja, já experimentamos esse descanso aqui na terra quando nós descansamos em Cristo, como explica muito bem lá o texto de Hebreus capítulos 3 e 4. Aquele que entrou no descanso de Deus, esse mesmo descansou das suas obras. Que obras? As obras de justiça própria, as obras mortas. Hoje nós não precisamos fazer obras para conquistar a salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça. E as boas obras que nós fazemos são decorrentes da fé, né? Então, esse é o verdadeiro descanso. Agora, no dia a dia, como que você experimenta esse descanso? Quando você traz à sua memória diariamente os benefícios dessa graça. Porque no dia a dia, na correria, muitas vezes você começa a ficar ansioso com um problema com o outro, né? Às vezes você faz alguma coisa, você, poxa, pequei, né? Aí se você não para ali, lembra da graça de Deus, se você não procura pedir ao Senhor uma direção, se você não se arrepende daquele pecado, aquilo pode ficar acumulado ali na sua alma, né? Não que você, tipo assim, não estou falando agora de você ir para o inferno, não, estou falando de você deixar, né, a sua parte espiritual de lado, negligenciar, e você começa a ficar sufocado pelos problemas, mesmo sendo cristão ou cristã, né? Eu falo assim no masculino, mas as irmãs entendem. Então, mesmo você sendo um cristão, você pode ir se sujando no dia a dia, né? Aí a gente tem um exemplo lá do lava-pés que nós já falamos, que significa justamente o quê? Mesmo tendo a fé, mesmo tendo a graça de Deus, a salvação,
nós temos que trabalhar, lavar os nossos pés todos os dias, ou seja, renovar a nossa comunhão com o Senhor. E isso é uma das coisas que nós fazemos aqui nessa página. Então esse momento aqui é um momento de descanso, né? É um momento que nós abrimos mão da política, de tudo que está acontecendo, e a gente busca o Senhor aqui. Bom, então o povo acampou lá em Refidim, por quê? Porque foi sob a direção do Senhor. Quando você descansa em Deus, né, você sabe a hora de agir, mas você sabe também a hora de ficar em silêncio, de ficar em paz ali perante o Senhor. Você tem momentos, né, você tem paradas no meio desse deserto da vida, seguindo a nuvem, que é o Espírito Santo. Certo? Mas então não havia água para o povo beber, e o povo contendeu com Moisés. Essa palavra contendeu aqui, pessoal, isso aqui é uma designação jurídica mesmo, tá? É como se o povo entrasse com um processo contra Moisés. É como se o povo quisesse processar Moisés legalmente, tá? Não é só uma discussão, como a gente às vezes pensa, não. Tanto que você vai ver depois, na sequência, que isso que eu estou falando tem base, né? Então o povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Tipo assim, por que vocês querem me processar? Por que vocês querem me condenar? Né? E Moisés então diz também: por que tentais ao Senhor? Ou seja, ao contender comigo, porque Moisés ali também, né, é um tipo de Cristo como o líder espiritual que nos conduz do Egito, que é o mundo, para a terra de Canaã, que é a vida eterna, que é a salvação. Então aqui está falando o quê? Do processo de santificação, tá? Toda a jornada do povo de Israel, desde o Egito até a terra de Canaã, ela apresenta para nós aspectos do processo de santificação na nossa vida. Certo? Então, nesse momento, Moisés, ele é um tipo de Cristo como o nosso líder, aquele que nos orienta na caminhada, aquele que vai adiante de nós, aquele que recebe a direção de Deus, aquele que intercede por nós. Certo? A Bíblia diz que o Senhor Jesus está lá, né? No santuário, ele intercede por nós perante o Pai. Então Moisés aqui é um tipo de Cristo como nosso líder, como nosso general de guerra, como nosso sacerdote. Certo? Então, quando o povo contendeu, né? Tendo o povo, versículo 3, sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Olha aí que palavra dura, né? Tipo assim, o povo mostrou total ingratidão e murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir da terra do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E se o povo tivesse um pouquinho de inteligência ali e não pensasse com o estômago, né, como acontece aí hoje, a gente vê aí pessoas, né, querendo picanha, pessoas dizendo que vão votar em fulano porque quer comer picanha. Quer dizer, gente que pensa com a barriga, né, com o ventre ali, com os intestinos. O cérebro parece que já morreu há muito tempo. Então são pessoas que vivem num estado meio vegetativo, né? Você tem níveis de consciência na natureza, você tem os minerais, que são brutos totalmente, depois você tem os vegetais, que são plantas que, né, elas só sugam da terra, né? Elas vivem no estado ali, elas não andam, né? Elas não se movem. Então fala muito do estado da idolatria. Depois você tem o nível dos animais, que já tem emoções, que já tem certos interesses, já tem uma certa liberdade, até chegar no homem, que tem uma consciência mais autônoma. Então a pessoa bruta, né? O homem natural, ou o homem pecador, que não crê em Deus, ele volta espiritualmente, é como se ele voltasse aos níveis inferiores, né? Ao nível vegetativo. O nível vegetativo
fala muito das funções corporais, biológicas, que são leis, né, que trabalham para que a nossa existência continue, mas que são leis impessoais, quase, vamos dizer assim, né? O seu intestino, ele funciona, lógico que se não tiver uma doença, os seus intestinos, eles funcionam fazendo ali cada parte a sua função. O coração bate, você não precisa fazer nada para isso. É automático, enquanto houver vida, enquanto houver saúde, seu coração vai bater, né? Mas é um movimento involuntário. Isso está ligado ao estado vegetativo. Então a pessoa que volta ao estado vegetativo é a pessoa que volta a pensar com o estômago, a pensar com os intestinos. E se ela pensa com os intestinos, o que tem dentro dos intestinos? É o mesmo que tem dentro da cabeça dessas pessoas. E aqui você vê o povo, né? Um povo, vamos dizer assim, de esquerda, murmurando porque não tinha água. Quer dizer, o povo não entendia o projeto maior. O povo não entendia que o objetivo ali não era somente, né, encher o estômago. Havia ali um traslado, o povo estava saindo de uma escravidão. Mas o povo ainda tinha mente de escravo. Então, enquanto o povo tem essa mente de escravo, o povo não sai, né? Não quer sair da escravidão, porque ele prefere ali apanhar, prefere ser humilhado, mas ter a cebola, o pimentão e o alho todos os dias para comer. Mabel, do jeito que você faz a pergunta, essa pergunta sua já induz a um erro, né? Nós temos que votar pela liberdade da nossa democracia. Esses problemas que você está falando aí, eles são paralelos, né? E de certa forma periféricos. A gente tem um problema central, que é a nossa liberdade como país, a nossa autonomia como cidadãos, certo? Porque existe um projeto maior, assim como o povo aqui saiu do Egito, né? Estava saindo do Egito para ir para uma terra que mana leite e mel, mas o povo ainda pensava no próprio estômago, ele só pensava. Você vê que no capítulo 16, como a gente já estudou aqui, o povo, Deus deu provisão para o povo, enviou maná, codornizes. Não, Mabel. Você não entendeu, querido. Quando eu falo de liberdade, a liberdade de expressão, por exemplo, vamos lá, vou abrir um parênteses aqui só para te dizer uma coisa. Em 2018, não tinha uma galera aí que dizia meu corpo, minhas regras? Para você ter o seu corpo, suas regras, você tem que ter democracia, mas a democracia não é da boca para fora. A democracia é você não permitir, né, que um socialismo, um comunismo venha dominar o país. Porque senão daqui a pouco a gente está comendo carne de cachorro, entendeu? Em vez de picanha, que as pessoas estão achando que vão ter, vão comer carne de cachorro. Então a gente tem que ter esse cuidado. E por que eu digo isso? Não é porque eu sou a favor, né? Não estou idolatrando ninguém, não. Mas existem valores que sustentam uma sociedade, e gostemos ou não, goste alguém ou não, né? Os valores judaico-cristãos, eles, embora eles incomodem algumas pessoas que querem viver numa vida libertina, né? Querem viver aí andando nus pela rua, enfiando crucifixo, né, no orifício anal, pessoas que querem viver, né, andando pelado no meio da rua com os peitos de fora. Isso incomoda, mas os valores judaico-cristãos são que preservam uma sociedade, que preservam a família. Eu não sei se você é casado, se você tem filhos, né? Quando a pessoa é casada, tem filhos, quando a pessoa trabalha honestamente, a pessoa quer um país onde ela tenha liberdade de ir e vir, onde a mídia não venha a ser cerceada, entendeu? Então, se a esquerda voltar ao poder, nós vamos ter agora um cerceamento dito, né, pelos próprios candidatos de esquerda. Nós vamos ter um cerceamento da mídia.
nós vamos ter um desencarceramento, né? Ou seja, vamos soltar bandido direto para as ruas. Eu não sei do que você está falando, liberdade de expressão. A liberdade de expressão que eu estou falando, por exemplo, a esquerda não dizia em 2018, né, meu corpo, minhas regras. Então, que cada um vote naquilo que acredita. A liberdade que nós queremos não é para impor. Por exemplo, o pessoal da esquerda, eles querem fazer a gente, né, aprovar o projeto deles. Obviamente, cada lado luta pelo que acredita. Mas, por exemplo, na questão das eleições, nós não queremos eleições tendenciosas. Nós queremos uma eleição onde o povo possa realmente decidir. E se amanhã o povo decidir, se a maioria decidir pela esquerda, aí que venha o que vier, ué. Eu sei que a vontade de Deus vai prevalecer. Se o Brasil tiver que ser castigado, seja de um lado, seja do outro, não vou nem falar agora pela esquerda para você não achar que eu estou defendendo, né, partido aqui, mas se o Brasil tiver que ser castigado, tiver que padecer nas mãos dos cruéis, seja o que você acha que é cruel ou seja o outro lado, é porque chegou a hora mesmo da correção. Então eu nesse aspecto eu sou muito tranquilo, por isso que eu não faço desse canal aqui um canal de política. Eu poderia fazer uma live aqui agora sobre isso e ter aqui 300, 400 pessoas discutindo aqui, xingando. Eu não quero isso, entendeu? Agora, eu estou falando aqui da Bíblia. Estou falando aqui da Bíblia e estou mostrando aqui princípios de um povo que não tinha uma visão a longo prazo, era um povo imediatista, que só pensava nos seus prazeres imediatos. Então, por isso que eu disse que eles pensavam com o estômago. E, infelizmente, no conceito cristão, isso aí é um fator que destrói uma sociedade. Você pensar com o estômago. Então, entendeu? Então, só de você ficar achando que a pessoa rouba, mas faz, né? Rouba, mas vai dar picanha, sendo que em 2015 mandou todo mundo comer ovo. Se você ainda cai nessa conversa, fique à vontade, entendeu? Fique à vontade. Mas eu te peço para você não vir aqui tentar bagunçar a live, que aliás já bagunçou um pouquinho, isso não estava no script, né? E você tem liberdade para, se você não quiser ouvir a palavra, você tem liberdade para procurar aí lives, inclusive do pessoal que apoia, né, a sua visão. Eu te peço aí em nome de Jesus, né, se você não quiser participar conosco, que você procure aí um outro lugar, entendeu? Bom, então o povo murmurou, né? E aí Moisés disse assim, Moisés foi lá e clamou ao Senhor. Esse clamor de Moisés aqui ao Senhor, meus irmãos, representa, nós temos que lembrar, né, fazer sempre esse paralelo. Esse clamor de Moisés aqui é o Senhor Jesus que está diante do Pai, intercedendo por nós. Ô Jaime, bom dia, amado. Você está sumido ou é impressão minha? Já tem muito tempo que você pelo menos não comenta nada aqui. Às vezes você entra, eu não vejo você entrar. Seja bem-vindo. Então o povo clamou ao Senhor, né? Moisés clamou ao Senhor. Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Olha aí. Lembra que eu falei que quando disse lá que o povo contendeu com Moisés, esse contendeu tinha um sentido jurídico, né? É como se o povo tentasse processar Moisés. Naquela época, uma das punições que tinha para criminosos era o apedrejamento. Então, por isso que Moisés diz, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar, né? Quer dizer, aquele povo... Ah, sim. Mas tá tudo bem, né, irmão? Seja bem-vindo mais uma vez, Deus te abençoe. Então, pessoal, esse povo que pensava com o estômago, né, esse povo queria apedrejar Moisés, porque Moisés era aquele que estava tentando libertá-los da opressão do Egito, da opressão, né,
de um regime totalitário. O Egito era um regime totalitário, era um regime, amém, Jair. Era um regime opressor, certo? Um regime completamente fora dos valores justamente judaico-cristãos. Era um regime tirano, né? Um regime perverso, que escravizava o seu povo, tentava manter o povo na ignorância mesmo, no analfabetismo, né? Para poder fazer ali, manter a cabeça do povo fechada para governar e usar o povo apenas como escravo, certo? Aí você olha, você sabe o que eu estou falando, né? Então, daqui a pouco esse povo me pedirá. Então disse o Senhor a Moisés. O Senhor, né? Como ele tinha determinado usar de misericórdia, e quando Deus promete, ele cumpre, né? Ele diz que levaria aquele povo para Canaã. Então o Senhor, na sua longanimidade, na sua paciência, ele não deu ouvidos à murmuração do povo. Em vez de entrar ali na contenda que o próprio povo levantou, porque quando você levanta uma contenda contra Moisés, você levanta uma contenda contra o próprio Deus. É como se você pusesse Deus contra a parede e falasse: ó Senhor, né, o Senhor me tirou do Egito, agora o Senhor tem que fazer isso, né? Você já deve ter visto aquele pastor que fala assim: se Deus não fizer isso, eu rasgo esta Bíblia, né? Aí o povo fala: nossa, que homem audacioso, que homem corajoso. Na verdade, é uma pessoa que está contendendo com o Senhor, igual o povo fez com Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo, passa diante do povo, quer dizer, na presença de todo mundo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão o cajado com que feriste o rio e vai. O cajado ali representa a autoridade de Deus, né? E tomar alguns anciãos significa o quê? Como eu disse aqui, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então alguns dos anciãos, porque os anciãos que Moisés chamaria, com certeza eram homens piedosos que tinham a mesma visão. Então a oração deles teria um poder muito grande, a intercessão deles pelo povo, certo? Eis que eu estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Então o Senhor falou: é água que o povo quer, para que o povo não tenha desculpa de querer voltar ao Egito. Eu vou mais dessa vez usar de graça para com eles, vou ter paciência com eles. Que afinal de contas, eles não confiaram em mim mais uma vez, né? O Senhor não deixaria aquele povo morrer de sede. O fato deles pararem num lugar que não havia água, espiritualmente significa o quê? Que muitas vezes você tem que buscar essa água. Por exemplo, na sua vida espiritual, na sua jornada espiritual, às vezes você fica querendo ouvir uma palavra da parte de Deus, que Deus fale com você, mas você não tem coragem de abrir a sua Bíblia e ler um texto. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, e se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, quando a sua alma está seca, né, quando você está sem direção, o que você faz? Pega a sua Bíblia e leia, né? Então, se você fizer isso, você está procurando água e o Senhor vai falar com você. Mesmo que você não tenha direção, o que eu vou ler aqui? Abre lá, né, um salmo, abre lá uma palavra do Evangelho, leia. De repente, se você estiver com a mente estressada, com um problema, leia em voz alta para você mesmo ouvir. Medite, né? Leia às vezes um versículo ali várias vezes. E aí o Espírito Santo começa a falar com você e você começa a voltar ao estado de graça, né? Ao estado de descanso. Ou então o Senhor fez o povo parar em Refidim, mas dali a pouco, né, o Senhor mesmo ia fazer um milagre muito melhor do que fez
com certeza Deus daria o livramento para eles se eles não murmurassem. E Deus ia fazer coisa melhor. Mas o povo, contendeu. Então o Senhor disse: vai lá, tu ferirás a rocha. Esse ferirás a rocha, os irmãos já sabem, Nós, com o nosso pecado, nós ferimos a rocha. A morte do Senhor Jesus na cruz foi necessária, aquele sofrimento, aquela tormenta que ele experimentou, aquela tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Oi Maria, a paz, querido, seja bem-vinda. Aquela contradição, aquele ódio que Jesus experimentou ali das pessoas contra ele, a justiça de Deus caindo sobre ele, a espada de Deus caindo sobre ele, foi necessário por causa dos nossos pecados. Então nós ferimos a rocha. A rocha foi ferida por nossa causa. Jesus é a rocha. Então Deus disse para Moisés: tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. Então, como o Senhor Jesus ele é a vida, quando essa rocha que é Jesus foi ferida, em vez dela revidar, o que saiu dela? Saiu a vida. Mas isso a gente vai ver que foi feito uma vez só. Na segunda vez, quando Moisés feriu a rocha, isso aí prejudicou ele mesmo como homem. Ele não pôde entrar na terra de Canaã, porque a rocha não pode ser ferida duas vezes. Certo? Então Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Quer dizer, diante de todo mundo, Moisés foi lá, feriu a rocha. Pá! Quando ele bate o cajado na rocha, a rocha com certeza abriu ali alguma fresta ali e a água começou a brotar. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Massá significa tentação e Meribá significa contenda. Quer dizer, ali o povo tentou ao Senhor, como está escrito, e contendeu com Moisés juridicamente. Então chamou-se Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está vendo aí? Lembra quando nós dissemos que o povo murmurou contra Moisés? E ao murmurar contra Moisés, na verdade, o povo estava murmurando contra Deus em última análise, Então, o povo, como se o povo estivesse dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, Moisés, será que isso é tudo uma mentira sua? Será que você usou isso para tirar a gente lá do Egito? A gente estava lá tão confortável, vivendo como escravo, apanhando todo dia nas costas, mas tinha picanha na mesa. Tinha os pimentões, as cebolas, os alhos. Tudo bem que a gente vivia como escravo, a gente apanhava, a gente era humilhado. Não tinha cultura, não tinha educação, não tinha nada. Mas tinha, tinha o pão com mortadela. Então, agora, será que isso tudo, essa história que você inventou aí, que vai transformar a nossa nação numa nação livre, será que isso foi tudo um engano? Então, em última análise, eles estavam chamando Deus de mentiroso. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque aqui é o que, pessoal? Amaleque aqui é o pecado, é um tipo do pecado, tá? Esse Amaleque era descendente lá de Esaú, acho que era neto de Esaú, se não me engano, tá? Ele aqui representa o pecado. Então, a partir do momento que você tenta o Senhor, pode observar na sua vida, quando você tem uma tentação muito forte com uma coisa e aquilo parece que está te engolindo e você não consegue sair, é porque você, no seu coração, você murmurou contra o Senhor. Aí o pecado ele ganha força sobre você automaticamente.
Por quê? Porque se você contende contra o Senhor, você se coloca imediatamente contra o Senhor. Colocando-se imediatamente contra o Senhor, você corta, né? Você rompe o canal da graça, onde o Senhor derrama vida para você. Isso é muito importante a gente entender isso. Quando você contende, né? Quando você murmura contra Deus no seu coração, você sente que Deus está sendo injusto, né? Ah, Deus está sendo injusto comigo. Ah, Senhor, não pedi para nascer, por que tudo isso está acontecendo? Aí o pecado imediatamente começa a te rodear de uma forma muito mais forte. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que receber com mansidão, né? A palavra. E receber com mansidão a palavra é receber também com mansidão todas as provações, tudo que vem para nós, sabendo que Deus está usando aquilo ali para trabalhar o nosso caráter, não para nos destruir. Então a gente tem que ter essa fé, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Cristo? Então vamos abrir os nossos corações e permitir que o Senhor trabalhe em nós, pessoal, sem ficar murmurando. A murmuração, você se fecha contra o Senhor, mesmo que você não perceba. Então vamos aceitar, né, o trabalho de Deus no nosso coração. Então por isso Moisés disse a Josué, olha só, se aqui Moisés é um tipo de Cristo, então Josué é o quê? Josué já se trata aí como, por exemplo, os pastores, né? Aqueles que lideram, aqueles que ensinam, aqueles que cuidam da sua vida espiritual. No caso aqui Josué, né? Arão, que ajudaram Moisés ali. Então o perigo também da gente murmurar contra os pastores é porque se você murmura contra um pastor que é de Deus, aí você está arrumando um grande problema para sua cabeça. Então até você ter certeza, não espalhe fofoca, não espalhe boatos contra o seu pastor. Então se você não tiver certeza que ele é uma pessoa corrupta, fique do lado dele, apoie o trabalho dele, ore por ele. Porque se você se levantar contra ele, né? É lógico que se ele for um perverso, ele tem que ser desmascarado. Mas se ele for um homem de Deus, ainda que ele tenha algumas coisas que você acha erradas, você pensa que poderia ser diferente, né? Mas se ele é um homem de Deus, é melhor você ficar do lado dele e você orar por ele, em vez de sair falando mal dele para as pessoas. Não faça isso. Então o Senhor disse a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Olha só, escolhe homens. Escolhe homens, ou seja, não estou falando aqui do homem no sentido do sexo masculino não, tá? Mas ele está falando de homens, não crianças. Porque a criança não pode lutar na guerra. Então se você agir como criança, você não está apto ainda para interceder pelo povo. Você não está apto ainda a trabalhar na obra do Senhor. Oi, Renato, bom dia, amado. A paz. Escolhe homens, né? E sai a peleja contra Amaleque. Ou seja, vamos romper aí esse fluxo do pecado antes que dê problema. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e aí o cajado de Deus estará na minha mão. Então, o que Moisés ia fazer em cima do outeiro? Né? Ele ia interceder pelo povo. Aí vem a prioridade da oração acima e antes da ação. A ação ela tem que ser precedida de oração. Moisés, esses homens, Moisés, Arão, Josué. Josué era um grande guerreiro, novo ainda. Então você poderia pensar, poxa, mas Josué, em vez de ficar lá no cume do outeiro, lá com Moisés, ele devia estar lutando.
Você tirar um homem tão valente do meio da batalha para ir lá orar, né? Então as pessoas que têm um coração aí materialista vão questionar isso. Mas peraí, Josué tinha que estar lá guerreando, que história é essa? Vai ficar lá orando enquanto os outros homens vão lutar? Mas você vai ver que sem a intercessão deles, Israel não ia prevalecer. Porque na verdade quem ia vencer aquela batalha era o Senhor. Não eram os soldados ali. Quando ele fala escolhem homens e sai a peleja, por quê? Porque na verdade quem sai a peleja contra o pecado somos nós. Na prática, no dia a dia. Mas quem nos livra do pecado é o Senhor. Então você não, como a gente sempre fala aqui, você não vence o pecado somente lutando contra ele. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, você vence o pecado olhando para Jesus, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os santos. Por exemplo, nesse momento nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, estamos falando dele, Então ele está no meio de nós, conforme a sua promessa. Mesmo que em alguns momentos eu não sinta isso emocionalmente, mas eu sei que ele está, porque ele é fiel. Ele não mente. Então, se o Senhor está, nesse momento a gente não peca, Nesse momento nós estamos aqui olhando para ele, meditando sobre ele. E a gente vê Jesus aqui na palavra, agindo através de Moisés. A gente vê que ele próprio também é aquela rocha. Porque Paulo vai falar lá em Coríntios. Amém, Albuquerque? Paulo vai falar lá em Coríntios. Todos beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E a rocha era Cristo. Olha a leitura que Paulo fez pelo Espírito Santo. Então nós encontramos Jesus aqui, vários aspectos do Senhor. Bom, então eu estarei sobre o cume do outeiro e tal. E fez Josué, versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe ordenara. Pelejando contra Amaleque. Mas Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Aliás, eu falei uma coisa errada aqui, pessoal, desculpa. Na verdade, Josué, ele liderou os soldados na batalha, tá? Então ali Josué é realmente um tipo do pastor na igreja, Ele lidera o povo. Então Josué foi lá e liderou, Ele fez como Moisés dissera. Realmente Josué ele foi guerrear, mas Ur e Arão foram os que foram interceder com Moisés a favor do povo, Bom, então Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Esse levantar de mão, é aquilo que Paulo fala também lá. Quero que todos os homens levantem mãos santas, sem ira nem contenda. Fala de oração. Fala de você suplicar o favor de Deus. Você reconhecer que você não tem força em si mesmo para fazer a vontade de Deus, mas que você depende da ação do próprio Deus na sua vida. Então, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. E isso, pessoal, é a vida inteira, tá? É a vida inteira. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer dizer, a vida inteira você vai ter esse princípio aí, você tem que estar sempre de mãos levantadas. Você tem que estar sempre clamando, buscando do Senhor. Porque a nossa vida vem dele. Se você abaixa a mão, se você relaxa na oração, na comunhão, o pecado começa a te vencer de novo. Por quê? Porque em nós, não habita bem algum na nossa carne, então não posso confiar na carne. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas.
por isso tomaram uma pedra. Olha aí, uma pedra. Moisés se assentou sobre ela. Tá? Essa pedra também representa Cristo. Em que sentido? Ele é o fundamento da nossa vida espiritual, da nossa fé. Cristo é o fundamento da nossa fé. Então ele é a pedra de esquina. Moisés se assentou em cima dessa pedra. E Arão e Hur sustentavam suas mãos. Ou seja, eles intercediam ali junto com Moisés. Então ali cumpriu o que Jesus falou. Tinha 2 ou 3 ali reunidos em seu nome. Moisés, Arão e Hur. Tinha 3. O povo, né, o resto do povo, inclusive Josué, estava lá com as espadas na mão, guerreando. Mas se Moisés abaixasse a mão, Amaleque começava a prevalecer. Você consegue imaginar uma situação dessa? Mas isso é o que acontece na nossa vida, pessoal. É o que acontece todos os dias. Você tem prova disso aí. Se você olhar para a sua experiência, você vai ver que quando você bobear um pouquinho, o cachimbo cai, né? Como diz o ditado, cochilou, o cachimbo cai. Ou seja, se você começar a distrair, você começa a cair. E aí, então, quer dizer, mesmo com toda a habilidade dos soldados de Josué e aqueles que ele liderava, o que prevalecia ali não era a habilidade física deles, mas era a intercessão de Moisés. No seu dia a dia, quando você lembra que Jesus está lá no trono, né? Que ele está diante do Pai, que ele intercede por você, que ele cuida de você, que ele te livra, né? Que ele te livra de ciladas, que ele é poderoso para fazer um milagre. Então você começa a voltar, né? Você começa a ficar novamente um coração alegre, cheio de fé, cheio de esperança. Mas se você vai negligenciando, seu coração vai esfriando. E aí o pecado vem e começa a vencer. Certo? Um de um lado, o outro do outro. Quer dizer, dos dois lados, né? Como diz ali, tu me cercas, né? A minha direita e a minha esquerda. Quer dizer, não tem lado contra o qual o inimigo possa te atingir. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ou seja, até acabar, né, essa era, até a nossa vida terminar aqui na terra, enquanto o Senhor Jesus estiver intercedendo por você, enquanto você se lembrar, né, enquanto você trouxer a memória que o Senhor Jesus que é o fundamento da sua vida espiritual, da sua fé, até o pôr do sol, até o fim da sua jornada aqui na terra, seja pela morte, seja pela volta de Jesus, você vai prevalecer quando você estiver ligado no Senhor Jesus, na intercessão que Ele faz por nós. Como eu disse para os irmãos já aqui, né, quem clama a Deus é o Espírito Santo dentro de nós. Mas nós temos que cooperar no sentido, nós temos que nos afinar com a vontade dele. Você quer falar com o Espírito Santo não vai conversar sobre futebol, carnaval, cachaça, né? O assunto do Espírito Santo é um só. É Cristo e este crucificado. Então você quer ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que colocar sua mente no Espírito. Ou seja, você tem que deixar o Espírito Santo falar dentro de você. Porque se ele não falar dentro de você, não adianta você orar também. Então tem que haver uma entrega, tem que haver uma fé ativada. Isso aí cabe a nós. Aí há o aspecto da peleja lá, né? Você dá espadada no inimigo, a espada é a palavra. Né? É com a espada que você vence a guerra, com a palavra, mas também pela oração. Então Josué desfez Amaleque
e a seu povo ao fio da espada. Amaleque aqui é o pecado, tá vendo? Então, toda vez que você prevalece na fé, na oração, você vence, né? Por exemplo, se você hoje, para o dia de hoje é sábado, para você ter uma vida vitoriosa hoje, na presença de Deus, para você não sucumbir ao desânimo, para você não negligenciar, não abandonar a fé, vamos dizer que você pegou essa palavra que nós falamos, compartilhamos, e você colocou essa palavra no seu coração, né? Você fala, puxa vida, é isso mesmo, eu tenho que estar sempre ligado no Senhor. Então você vai ter um dia de vitória. Aleluia. Você vai ter um dia de vitória, porque você está olhando para Jesus. Quando você está olhando para Jesus, você não quer pecar. Se você está contemplando, né, as maravilhas dele, você não vai querer pecar, mas a partir do momento que você tira os olhos dele, aí o pecado ele vai vir em cima de você, porque a carne vai começar a falar mais alto, e na carne não habita bem algum. Não adianta você achar que você tem, né, uma garantia. Senhor, servi o Senhor tanto tempo, hoje eu vou relaxar um bocadinho, porque afinal de contas, né, eu mereço umas férias. Não existe isso no plano espiritual. Aí cumpre aquele ditado, né, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Certo? Bom, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória. Olha aí, memória, quer dizer, guarda isso, Moisés, porque isso é o padrão. Isso é o que vai, inclusive, ajudar os povos no futuro. Essa palavra tem que ficar registrada, esse fato, porque esse fato é o fato também que Cristo realizou na cruz. A nossa verdadeira vida, nós já falamos aqui, está escondida com Cristo em Deus. Essa vida ela só manifesta conosco em glória quando nós morremos para nós mesmos. Ele fala, morrestes e a vossa vida está escondida lá com Cristo em Deus. Quer dizer, a sua vida está nele, a sua vida não está mais em você. Porque você foi crucificado, o preço foi pago, você foi comprado por sangue. Então você não pode mais ser dono de si mesmo. E quando você toma por usurpação, aí você perde a comunhão. Porque o Espírito Santo ele só opera em mortos. Se você ainda está vivo, né, se o seu velho homem ainda está vivo, na proporção que ele está vivo, o Espírito Santo não pode operar. Por quê? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então eu tenho que deixar morrer meus conceitos, né, meus valores pessoais, minhas ambições pessoais, para que quanto mais eu renuncio a mim mesmo, mais a graça de Deus possa se manifestar. Ô irmãos, e olha, a paciência de Deus é muito grande. A paciência de Deus é muito grande. Muitas vezes nós pecamos até por, vamos dizer assim, pela bondade, entre aspas, né? A bondade do nosso coração. Às vezes, na situação, a gente quer ser muito, não quer ofender as pessoas. Se você nunca passou por isso, que atira a primeira pedra. Às vezes você não quer ofender a pessoa, você não quer tratar mal, você acaba cedendo para a pessoa valores que são importantes. E aí você acaba pecando. Então a nossa bondade, ela não tem poder para nos salvar do pecado. Essa bondade aí é aquela bondade da alma, né? É aquele bom samaritano lá, aquele jovem rico, né? Aquele jovem rico, ele se achava o cara mais cumpridor da lei, bom mestre, né? Chegou perto de Jesus,
bom mestre, ele queria ouvir o quê? Que Jesus falasse, fala bom rico, né? Burrico. Fala bom rico, vocês entenderam, né? O trocadilho. Então, enquanto você for um bom rico, burrico, você vai achar que tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade. Ah, Senhor, eu nunca roubei, nunca matei, sou gente boa demais, só falta ser a quarta pessoa da Trindade, né? Mas não, é o contrário, você tem que deixar morrer tudo isso. Às vezes a nossa bondade faz a gente pecar, quando nós, né, damos lugar ao coração, o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Disse Jeremias. Então o Senhor disse, escreve isto para memória num livro, ou seja, é para você trazer a memória, meu irmão. Quero trazer à memória aquilo que me possa dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então escreve isso para a memória, para que o povo lembre, para que o povo traga sempre na lembrança. E se você esqueceu, né, nesse momento a gente está te ajudando a lembrar. Então traga a memória, né, que o Senhor é aquele que é o provedor, é aquele que cuida de você. E relata-o aos ouvidos de Josué. Tipo assim, Josué, você está achando que você venceu lá por causa da sua espada, por causa da sua habilidade, né, de ninja? Não. Agora você vai ouvir a história completa. Moisés, Arão e Hur estavam lá no outeiro, lá em cima, você não estava vendo. Cá de baixo não dá para ver lá em cima. Mas eles estavam lá intercedendo. E por causa disso, quando as mãos de Moisés, né, foram sustentadas ali pelos seus dois irmãos ali, Arão e Hur, foi por isso que você prevaleceu. Aí Moisés, Josué, né? Então é isso. Bem que eu percebi que de vez em quando batia um desânimo, eu falava assim, nossa, vamos todos morrer. Mas de repente batia uma vontade de lutar e vencer. Pois é, foi naquele momento que você estava com desânimo, quando Moisés abaixou a mão. Mas aí os irmãos, né, Hur e Arão, ajudaram a sustentar o braço de Moisés. Aí você prevaleceu. Então tudo amarra no Senhor, irmãos. Aí o Senhor disse assim, relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. A memória de Amaleque. Ou seja, espiritualmente, né, o Senhor um dia vai afastar completamente o pecado das nossas vidas, quando Ele nos der um corpo glorificado. Então a memória do pecado não vai existir mais. Nós não vamos ter nem lembrança das coisas passadas, como disse o profeta. Então Moisés edificou um altar, quer dizer, ali ele começou a adorar, né? A consequência natural de uma fé verdadeira, uma fé que intercede, né, que ora, é o quê? É a adoração. Aí a adoração flui, a adoração brota. Ela é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos, pois, a Ele sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então Moisés edificou um altar ao qual chamou, o Senhor é minha bandeira. Aí, outro nome que foi dado para o Senhor, que é um atributo, né? O Senhor é minha bandeira, ou seja, o que a bandeira representa? A bandeira representa um Estado, representa um governo. Mas a bandeira ali de Moisés era o Senhor. Quer dizer, quem sustenta realmente um povo, quem sustenta uma nação é o Senhor.
Irmão, vocês podem... A gente está pouquíssima gente em número aqui, 9 pessoas no momento. Você pode achar assim, isso não vai dar em nada. Irmãos, é claro que vai dar. O que nós estamos fazendo aqui é muito mais poderoso do que essas lives que estão aí cheias de gente falando de outras coisas. Eu queria que os irmãos acordassem, atentassem para esse fato. Não é que eu estou querendo segurar você aqui não, porque né, você tem um clique aí na sua mão para você sair da live, se você quiser. Eu sei que eu não vou segurar ninguém aqui com argumentos e o meu objetivo aqui não é esse. Mas o meu objetivo é, se você está aqui nesse momento, está me ouvindo, você entender que isso que nós estamos fazendo aqui tem um peso eterno, pessoal. Inclusive amanhã, depois, né, isso pode alterar muita coisa que vai acontecer com o nosso país por causa desse momento aqui. Se eu pudesse passar para os irmãos, né, o que está no meu coração com relação a isso, se eu pudesse abrir assim, mostrar o que Deus pode fazer através de 9 pessoas, 2 pessoas, vocês têm que entender que nós estamos aqui alimentando, né, a nossa alma daquilo que é eterno, daquilo que não vai acabar. Isso aqui não é para encher linguiça, não. O que eu ganho fazendo isso aqui? Se eu fosse pensar em lucro, né, egoisticamente, o que eu estou ganhando aqui fazendo isso aqui? Então não estou fazendo para mim. E vocês? O que vocês ganham, né, de ficar aí sentado me ouvindo? Ou às vezes mesmo quem está trabalhando, mas está sempre aí olhando o celular, está sempre ouvindo. O que vocês ganham? Se for pensar do ponto de vista humano, né? Todo mundo que está de fora vai pensar, é um grupo de fracassados. E deixa que pensem. Porque nós também não somos movidos pelas aparências desse mundo. Nós não somos movidos pelas aparências. Eu já disse para os irmãos e eu vou cumprir. Enquanto tiver pelo menos 2 ou 3 aqui, eu vou continuar falando. E se amanhã não tiver, eu vou entender, o Senhor fechou essa porta. Por quê? Ninguém quis nada com o negócio. Agora, você tem que saber passar pelo vale, né? Você tem que saber passar pelo momento difícil, porque lembra que diz lá em Deuteronômio, o Senhor te humilhou, te provou, te deixou ter fome, mas depois Ele te sustentou com maná para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Na verdade, vocês que estão mais fiéis comigo aqui, vocês nem precisavam ouvir isso, né? Porque vocês também não estão aqui eu tendo que argumentar todo dia para segurar você aqui. Você já tem a sua visão. Então a sua visão é que mantém você com a gente aqui. Então eu não preciso usar esse argumento para te convencer. Mas ao mesmo tempo também, né, eu sei que a gente... Tipo assim, o valor da coisa está justamente por ser espontâneo e por a gente entender, né, o efeito que isso pode ter no mundo espiritual. Caso contrário, irmãos, não vale a pena. Por que a gente fala que... Por que a gente fala que existe, né, no mundo, aí no Brasil, até agora, essa possibilidade da gente ser engolido aí por um comunismo? Porque de outra forma, se o povo não acordar agora, vai acordar na base do chicote. Isso é um fato que a gente não pode fugir, pessoal, é uma realidade. Se o povo não acordar agora, se não houver, né, igual quando Abraão intercedeu lá a Deus por Sodoma e Gomorra, por causa de Ló, seu sobrinho. Ele falou, Senhor, mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Aí Deus falou, não destruirei. Mas se tiver 45? Não, também por causa dos 45. E foi descendo, por fim, se tiver 10, que era o mínimo, né?
Aí o Senhor falou, também não destruirei. Beleza, mas não tinha essa quantidade. Eu não lembro se ele chegou a falar 5. Eu lembro que parece que o valor menor foi 10, porque os judeus tinham um negócio lá, com o número 10, né, que tem a ver com uma quantidade mínima de alguma coisa. Então, quando não tinha esses 10, Deus destruiu a cidade. Aí foi choro e ranger de dentes. Não sei se os irmãos estão sabendo, tem um submarino russo, eu fiquei sabendo ontem, que é o submarino mais potente que tem na Terra hoje. Esse submarino, ele está agindo de forma secreta. Até os Estados Unidos estão muito preocupados, porque esse submarino russo, né, ele sempre foi monitorado, sempre foi vigiado, sempre se soube do paradeiro dele. Agora ele está sumido. Mas está sumido, é lógico que a Rússia não perdeu o seu submarino, né? O medo iminente é de quê? De que esse submarino esteja sendo colocado em um lugar estratégico para atacar alguma outra nação. Esse submarino, ele carrega um míssil chamado Poseidon, que ele destrói uma cidade inteira em questão de segundos. O Senhor Jesus disse, né, as pessoas desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que hão de acontecer. Você imagina, pessoal, se amanhã, depois, a Rússia solta esse míssil lá nos Estados Unidos, por exemplo, numa capital importante, qualquer lugar, né? Mas diga assim, se eles soltarem, eles vão soltar num lugar importante, estratégico. Os Estados Unidos vão revidar, e isso vai virar um inferno. E a gente está vivendo constante ameaça disso. Agora, como havia lá Ló, que era sobrinho de Abraão, e Abraão intercedeu por Ló, Abraão tinha vida com Deus. Então, por causa da intercessão, mesmo não podendo salvar aquele povo, quer dizer, aquele povo já tinha se corrompido, né? Já não tinha mais ouvido para ouvir, por isso teve que ser destruído. Mesmo assim, o Senhor foi lá e tirou Ló, e até a mulher de Ló já tinha se corrompido, já tinha se tornado a pessoa materialista, embora ela não praticasse os pecados, né, daquele povo. Amém, Renato, amém, querido. Estamos juntos. Embora, olha só, Renato, embora a mulher de Ló não praticasse, né, aquelas perversidades que aquele povo praticava, mas a mulher de Ló se tornou uma pessoa materialista. Talvez ela tinha até uma certa vergonha do seu marido, né? Poxa, enquanto o povo está lá curtindo a vida, meu marido fica aqui dentro de casa só orando, só recebendo visita de anjo. Cuidado, você que é casado, você que tem sua família, né? Cuidado para a própria pessoa que está do seu lado não te derrubar. Não estou dizendo que você tem que agora separar, não. Pelo contrário, é aí que você tem que se santificar mais. Se você está casado, né, mesmo tendo um problema no seu casamento, enquanto houver esperança, santifique-se mais. Se amanhã a pessoa te trair ou fizer alguma coisa assim, aí você entendeu que o Senhor, né, transformou a pessoa numa estátua de sal. Aí você vai viver a sua vida, vai embora. Mas enquanto houver esperança, santifique a sua vida ao Senhor. Porque inclusive a mulher de Ló, ela teve a oportunidade de sair da cidade, primeiro por causa da intercessão de Abraão lá, ó. E depois porque Ló foi agraciado pela intercessão. E ela era esposa de Ló. Então, quer dizer, ela foi abençoada por tabela. Ela teve a oportunidade de sair, mas quando ela estava lá, já no barranco, já subindo, aquela correria toda, né?
o míssil de Deus caiu ali sobre aquela cidade. E ela pensou assim: ai, perdi tudo que eu tinha. Ué, tudo que eu tinha? Você não tinha nada, filha, aquilo ali já estava condenado. Mas quando a cidade foi destruída, ela sentiu uma dor no coração, né? Sentiu um peso no coração, falou assim: puxa vida, deixei toda a minha vida para trás, aquela vida que eu vivia lá. Não sei, né, como que ela vivia, mas alguma coisa prendia o coração dela naquela cidade. E aí ela olhou para trás. Ela foi avisada: não olhe para trás. Há até quem diga, né, que a radiação que aconteceu ali na cidade, os raios químicos que caíram ali sobre a cidade, eles entravam pelos olhos. Aí já é especulação, não interessa. O fato é que ela desobedeceu a ordem do Senhor. E aí quando ela olha para trás, né, a cobiça dos olhos não procede do Pai, mas do mundo. Então quando ela olha para trás, ela é transformada imediatamente numa estátua de sal. Uma estátua de sal. Quer dizer, morreu, né? Secou por dentro, acabou. Então, amados, nós temos que tomar esse cuidado, né? Olha só, o último versículo aqui diz assim, ó, de Êxodo 17, versículo 16. E disse Moisés, né? Disse o Senhor minha bandeira, e disse também: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Por aí você vê que Amaleque é um tipo do pecado, né? Porque Amaleque ia morrer ali. O povo dele foi destruído. Como que haveria guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração? Mas será que essa praga não morre? Será que esse miserável ia ressuscitar igual o Jason, né, naquele filme lá? Os caras vão lá, pica ele em pedacinho desse tamanho, daqui a pouco ele sai lá de dentro do rio de novo. Que diabo é isso, né? Esse Amaleque aí. Então haverá guerra, por quê? Haverá guerra contra o pecado de geração em geração, até que o sol se ponha. Então, se você estiver aí na posição, né, de intercessão, de oração, de comunhão, então você também, na sua vida, né, o pecado vai ser exterminado para sempre. Amaleque será completamente destruído. E é isso que o Senhor espera de nós nessa manhã, né? E aí, como eu disse, se você levar essa palavra para o seu dia e falar assim: Senhor, amém, pelo que nós meditamos hoje, eu quero viver o dia de hoje com essa, sabe, com essa memória, com essa sensação o dia inteiro de que o Senhor é o meu provedor, é o Senhor que me conduz pelo deserto. Mesmo quando o Senhor me prova, é para saber o que está no meu coração. Não o Senhor, né? Porque o Senhor já sabe, mas para mostrar para mim o que está errado, para que eu entregue ao Senhor em oração. Então, quando você passa por uma provação, por exemplo, você está na sua casa e tranquilo, aí chega um amigo de longa data, né? Aí esse amigo de longa data chega e fala: ô, irmão, que saudade, não sei o que, começa a bater papo. Daí a pouco, por exemplo, ele te pede um dinheiro emprestado. Falou: ô, rapaz, eu vim aqui porque Renato, né? Vou usar o Renato que falou por último aí, aleluia. Quero ver você falar aleluia agora, Renato. Então o cara chega na casa do Renato, né, o irmão de muitos anos, e fala assim: ô, Renato, eu vim aqui, rapaz, estou precisando de 10 mil reais emprestado. Aí o Renato, né, ele tem até condição, se ele quiser emprestar esses 10 mil reais, ele até tem condição. Mas ele sabe que se o cara não pagar de volta, ele vai ficar numa situação apertada, difícil, para ele e para a família. Mas aí ele, né, um exemplo, tá, Renato? Ele, para não querer dizer não para a pessoa, né, é um amigo, ele considera, fica sem jeito, ele vai e empresta o dinheiro. O que ele acabou de fazer? Uma roleta russa, né?
Vocês sabem o que é roleta russa, né? Se alguém não sabe, pergunte aí que eu explico. Ele acabou de fazer uma roleta russa. Ou seja, ele não sabe se o dinheiro vai voltar. Aí você fala, irmão, mas Jesus não disse, dai a quem te pede. Pois é, mas Jesus disse, dai a quem te pede. Ele não falou, empresta a quem te pede. É diferente. Porque quando você dá o que você quer e o que você pode. Você dá o que você propõe no seu coração. Agora, também está escrito, né? Também está escrito, o que empresta se torna servo do que pegou emprestado. Se você emprestou, né, o seu dinheiro, se você fez uma promessa, vai lá, chora diante do seu amigo, pede perdão e cancela o trato antes que dê problema. É isso que diz lá em Provérbios. Eu não lembro agora onde está, mas... Então, você não é obrigado a emprestar dinheiro para o seu melhor amigo. Isso não é bondade, isso é falta de sabedoria. Então, se você, né, emprestou porque você não conhece a palavra, você não atentou para o que está escrito, você arrumou uma dor de cabeça para você. Se ele pagar, aleluia, né? Aleluia. Mas e se não pagar? Porque se ele está te pedindo emprestado é porque ele já tá no buraco. Já está no... Como é que ele vai te pagar? Né? Entendeu? Então, assim, você acabou pecando porque você foi bonzinho. E aí você, talvez, naquele momento, você até pensa assim, gente, afinal de contas, eu sou uma pessoa tão boa, tenho um coração tão mole, né? Vou ajudar meu amigo. Aí você toma na cabeça por causa do seu coração mole. Então há uma diferença. Quando Jesus fala, dá quem te pede, porque quem te pede, a pessoa que pede por necessidade, tá? Ela aceita qualquer coisa. Então isso aí é um ato até de humildade, né? Quando a pessoa está precisando, ela pede ajuda. E aí você vai lá, se você, igual por exemplo, você está na rua, alguém te pediu um dinheiro, né? Tem um mendigo lá, aí você resolve lá dar umas moedas que está no seu bolso ali sobrando, tem umas moedinhas, você fala, vou dar, não custa nada. Oi Dani, Pai do Senhor. Você entrega ali aquelas moedinhas. Quer dizer, você não vai cobrar de volta. Você fez para ajudar mesmo, e você sabe que, tipo assim, se você deu 50 centavos, aí passa outro, dá mais 50, outro, daqui a pouco ele vai lá e faz um rango, né? Então, até aí tudo bem. Agora, alguém te pede um dinheiro emprestado, significativo, você não é obrigado a emprestar, e isso não é maldade, isso é sabedoria. Porque a palavra fala que você não deve ficar por fiador de estranhos. Então, se você vai lá e empresta, né, e às vezes naquele momento você, aos seus próprios olhos, você acha que tem uma grande virtude, nossa, a minha bondade prevaleceu, eu acabei emprestando dinheiro. Não, você acabou se lascando. Agora você vai ficar com o coração na mão, né? Você vai depender da boa vontade do outro. E se o outro não pagar de volta, você está enrolado. Então a gente tem que parar, pessoal, de achar que no nosso coração existe alguma virtude. Enquanto a gente achar isso, a gente vai sofrer. Ou você vai pela palavra, vai pela fé mesmo, e você toma atitudes em cima da palavra, ou então só resta a vida da alma, né? Aí você vai acabar perdendo tudo. Então, assim, isso é o que eu tinha para falar nessa manhã, né? Algumas coisas até não estavam no script. O nosso projeto aqui para hoje era falar de Êxodo, mas o texto tem muitas implicações, né? A gente pode aplicar aqui em várias áreas da nossa vida. Aqui foi só
A ideia nossa aqui é só extrair aqui alguns princípios da palavra de Deus. Talvez se eu pegasse esse texto e começasse a ler de novo e falar de novo, eu veria mais algum detalhe aqui que não foi mencionado, né? Vai dar raiva e depois pega. Pois é. Pois é. Não, e às vezes você, na hora que a pessoa sai ali com o dinheiro na mão, né? Vamos supor, você emprestou 10 mil reais pro cara. Quando você fechou a porta, você já fala assim, miséria que eu fiz, e agora? Aí vem a mulher e começa a falar na sua cabeça. Você não tem jeito não, rapaz. Você ajuda mais os de fora do que os de casa. E aí você, cala essa boca, mulher, e já começa a guerra. Porque não vigiou. Então, amados, é só a misericórdia, só a graça de Deus, né? Só a graça de Deus. Eu vou encerrar, irmãos, porque eu tenho, como eu disse para os irmãos, eu tenho uma aula aqui 10 e pouco, eu ainda preciso tomar um banho, não tomei banho hoje ainda, vocês devem ter notado que eu estou com a mesma camisa de ontem à noite. Dormi com essa camisa e acordei com ela, então eu preciso tomar um banho aqui urgente. E hoje à noite, se Deus permitir, se eu não tiver ensaio, porque o pastor costuma avisar na última hora, se não tiver ensaio, a gente abre a live às 8 horas, ou talvez até um pouco mais cedo, tá? 7h30. Talvez eu anuncie para 7h30, mas aí eu anuncio antes. E se tiver o ensaio e eu conseguir sair até 9 horas, conseguir abrir a live até as 9 horas, a gente abre um pouquinho às 9 horas para a gente conversar um pouco aí. Tá bom, irmãos? Mais uma vez agradeço a presença dos irmãos, né? Que o Senhor possa abençoar o seu dia aí, que tenhamos uma vida vitoriosa na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão Jaime. Amém a todos aí. Deus abençoe a todos.